Compost é um tipo de deck onde a quantidade de cartas na sua pilha de descarte ou o tipo de cartas na sua pilha de descarte vai ser importante para alguns efeitos. Esses efeitos podem ser ativados tanto de fora dessa pilha de descarte e algumas cartas ativam seu efeito de dentro dela. Os decks de Dania são mais comuns a utilizar essa mecânica, mas hoje eu vou trazer nesse vídeo um deck de Minions que utiliza essa mecânica de Compost. Uma das principais cartas do deck será Psymageddon. Um ataque de custo 10 de dano base, custo de 5 Battle Points, Build Points, melhor dizendo, e ele possui o efeito de causar 20 de dano para cada Minion na sua pilha de descarte geral. É uma carta Unique, só pode ter uma cópia dela no seu deck, e ela acaba sendo interessante porque na situação extrema de haver 5 Minions na sua pilha de descarte, sua última criatura pode causar até 110 de dano, o que é um dano muito considerável. Além de que qualquer criatura pode jogar, independente de elementos, disciplina, tribo ou qualquer outra restrição. Obstinato of Obaneri também é uma carta muito importante no deck, é um Mildic Marillion de custo 2, e a criatura Minion ou Marillion alvo vai ganhar 10 de energia para cada Minion nas pilhas de descarte geral. Levando também para a situação extrema, ela pode dar até 50 de energia para sua última criatura, fora que, caso o oponente também tenha Minions no seu deck, eles vão contar para o efeito dessa carta ao ser ativado. Eles são Minions na pilha de descarte. A engine do deck, a mecânica para fazer ele funcionar, depende de Clawan e Alasdan, duas criaturas Minion, que tanto na sua habilidade regular quanto na sua habilidade Brainwashed, eles possuem efeito de se sacrificarem e afetarem a criatura engajada. Como eles vão para a pilha de descarte por suas próprias habilidades, é interessante ter eles no deck. Assim, você não vai gastar recursos para mandá-los até para a pilha de descarte geral. E nas suas habilidades regulares, que são as melhores, eles podem causar dano burn nas criaturas engajadas, o que acaba sendo muito útil. Principalmente se eles estiverem equipados com Nexus Fuse. Assim pode aumentar ainda mais o dano a ser causado nessa criatura. E na condição inicial de sacrificar 2 Clawan e 1 Alasdan, Psymageddon já começa causando 70 de dano. E Obstinato já pode curar até 30 de energia, inicialmente. Um outro combo interessante é do Clawan com Ulmer's Projector. Assim ele pode ser sacrificado em combate e trazido de volta. A carta pode ser reciclada, caso você não queira que a criatura seja... Enfim, poder utilizar o efeito dele novamente no próximo turno. Aí já pode ser interessante realizar esse combo. Outras criaturas do deck incluem Lamincal, um Fluid Morph de Swift 2. Ele é o caster de Obstinato, por ele ser Fluid Morph, por ele ganhar Mildic Counters ao longo do jogo. O custo de 2 não vai ser um problema para ele. Ele possui uma boa energia, 60 de energia em média. A habilidade dele de Swift é muito boa, principalmente nas fases finais do jogo. É muito interessante para atacar e às vezes para fugir também de um combate desnecessário. E por ele possuir ar, você já pode ativar efeitos de escavação, como o Twister of the Elements, que precisa de ar e água para funcionar, e ele tem ambos os elementos. E também Ravenog Ridge, que também é um efeito de busca e pode ser ativado pelo Alasdan também, ambas as cartas. Okashor também é uma criatura interessante para o deck, ele também é um Minion, e apesar de possuir uma habilidade regular interessante, de ganho de uma disciplina específica, o principal motivo dele estar no deck é por possuir 3.000 de counters, e assim ele pode ser o caster de Refrain of Denial até 2 vezes, se ele tiver equipado com Mypedium Baladur's Flute. E, depois de ter cumprido sua função de negates, ele pode ser sacrificado por Castle Monarch, e assim você pode trazer novamente tanto o seu Lamincal, que talvez tenha sido destruído, ou o Clawan. E assim você pode ativar a habilidade do Clawan novamente, adicionando mais um Minion na sua pilha de descarte geral e causando burn na criatura engajada do oponente. Rallying Watermaster também é um Minion interessante de colocar no seu deck.
Ele possui uma habilidade regular, onde outras criaturas vão com o elemento água vão ganhar 10 de energia, e como Laminkal, Alasdan e Okashor possuem água, esse efeito vai beneficiar eles, principalmente o Laminkal, que é seu principal lutador. Ele pode também jogar Interlude of Interruption uma vez, por ele possuir um Music Counter, então acaba aumentando um pouco a consistência do deck também. Quanto aos ataques, está bem implícito que ataques de água são o principal. O deck deve estar recheado de ataques de água para que o Laminkal ganhe Music Counters. E também é recomendado colocar mais um ataque de alto custo. Como você vai ter muito efeito de busca, de esvaziar o seu deck, então é interessante colocar mais uma carta forte, como a Tainted Thunderstorm. Outros locais que enriquecem o deck, Castle Boldran, você pode usar para reciclar o seu Ostinato. Ganho de energia na sua criatura pode ser muito bom, principalmente quando o jogo estiver bem avançado. Riverlands tem um efeito de cura muito bom quando se causa ataques de água. E Mypedian Deal Farm também, especialmente como um Fluid Morph é o seu principal lutador. Essa carta beneficia só você, enquanto Riverlands beneficiaria ambos os jogadores. E essas cartas vão permitir que você cure, que você aumente sua energia até você conseguir puxar Psymageddon ou alguma carta forte. Isso vai deixar o jogo um pouco mais arrastado, que beneficia você. Completando a lista de Mildics, nós temos Surprising Reefs, um Mildic genérico de custo 1, que permite virar um Battle Gear para baixo. Pode ser jogado pelo Laminkal, sem problemas, e o principal uso dele é virar para baixo um Azerion Armor, por exemplo. E assim você vai poder causar um dano maior com o seu Psymageddon e com o Tainted Thunderstorm. E outras cartas que você deseja colocar de mais de 20 de dano, por exemplo. Aqui seria a decklist, a principal configuração que eu uso para esse deck. Esqueci de mencionar que o Laminkal está equipado com uma Azerion Armor, o que atrasa um pouco o jogo, e o Helen está equipado com um Weightless Vessel, protegendo ele de Mildics, especialmente contra decks de Underworld. Algumas das vantagens e benefícios do deck vão incluir que ele possui 3 Negates, o que é uma boa consistência, 2 Refrain of Denial, 1 Interlude, o que é uma boa proteção. Ele causa efeitos de burn por habilidades ativadas, o que é mais difícil de negar do que se fosse por Mildics, por exemplo. Ele permite escavar, buscar pelas cartas fortes, seja jogando fora as cartas mais fracas ou colocando no fundo do deck. E ele permite um ganho de energia sem efeitos adversos. Cartas como Carnivory Keening são bem usadas no deck, em alguns decks, para ganho de energia, só que você ganha um Recklessness de desvantagem. E utilizando o Ostinato, você não tem esse benefício e pode ganhar até muito mais energia. Já alguns problemas no deck incluem principalmente Anti-Compost, já que Killeron e Lore Ancestral Color, eles têm efeitos anti-burn por habilidade inata, e infelizmente, encarando um desses aí, não tem nada que o deck possa fazer, pelo menos não tem como utilizar mais o efeito de Compost. E existem outras cartas como Gravel Grind, que também prejudicam, um pouco menos, mas prejudicam a consistência do deck. Voidir também prejudica, mas por ser um Mildic, ele pode ser negado por um dos negates do deck. Lore Chamber of Recall também é uma carta que prejudica completamente seu deck. Atualmente está banida, mas pode voltar a qualquer momento. Anti-Target, o Untargetable, também é algo que prejudica. Cartas como Headmaster Ankh ou Ifjan vão impedir que você use o Burn corretamente, o que prejudica, por exemplo, você levar uma das criaturas mais fortes do oponente. Mas ainda é possível você enviar Clawan e Alasdan para a pilha de descarte, e assim utilizar Psymageddon e Ostinato, quando for necessário. Uma carta muito forte, que atualmente está banida e enriqueceria o deck, seria Psionic Serenade, um Mildic genérico de custo 2, onde removendo um Minion da sua pilha de descarte geral, você pode causar dano na criatura engajada, igual à energia escaneada desse Minion removido. É uma carta Unique, atualmente ela está banida, Recode,
E ela também tem um efeito de compost, né? E se beneficia de minions na pilha de descarte geral, e aí poderia causar ainda mais dano, que seria interessante, mesmo removendo ele da pilha de descarte, removendo um minion, o dano de burn pode ser bem interessante de você causar em uma criatura do oponente, sem prejudicar tanto a consistência do deck. E é isso aí, pessoal. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Estou trazendo esse tipo de conteúdo de reviews de decks e listas de cartas. Acompanhem sempre os novos vídeos e agradeço bastante. Até o próximo vídeo.